Você já teve a sensação de que você muda a pessoa, muda a relação, muda a fase da vida, mas que no final parece que a história é sempre a mesma? Você se entrega, confia, cria expectativa e novamente acaba sentindo que foi enganada, desrespeitada ou deixada de lado. E a pergunta que fica é: por que algumas experiências parecem encontrar você repetidamente? Tem muita gente que acredita que essa repetição de padrões é azar, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Esses padrões, eles não acontecem do nada. Eles são construídos através da nossa forma de enxergar, de escolher, de se posicionar. E isso tudo acontece porque a vida costuma mesmo repetir a lição que a consciência ainda não aprendeu. E é importante que você saiba que a sua autoimagem, ou seja, a forma como você se vê, define literalmente aquilo que você aceita na sua vida. Porque muitas pessoas pensam que elas querem alguém que valorize elas, só que internamente elas carregam muita insegurança. Elas acreditam que elas precisam provar o seu valor, elas acreditam que elas precisam agradar para serem amadas, e aí, sem perceber, elas começam a aceitar situações que são incompatíveis com aquilo que elas dizem que elas desejam. Porque a forma como você acredita que você deve ser tratada influencia naquilo que você permite que esteja na sua vida. Então, quando nós falamos sobre relacionamentos, muitas vezes a gente tende a acreditar que a gente sempre vai querer o melhor e que a gente não vai fazer algo contra nós mesmos, ou seja, a gente não vai escolher uma pessoa para repetir um padrão negativo, um padrão que eu não gosto, um padrão que seja disfuncional. A gente acredita que isso não vai acontecer na nossa vida e que tudo isso que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre consciência, não se aplica na área dos relacionamentos, quando na verdade isso se aplica sim, porque não tem como a gente fazer essa distinção. É exatamente a mesma coisa. Então a gente sempre vai buscar aquilo que é familiar nos relacionamentos também. Então se a gente vive um ciclo que é muito semelhante, que é muito parecido, que ele fica se repetindo na nossa vida, o problema não é que não existem mais pessoas boas. O problema é aquele padrão que eu carrego e que eu ainda não olhei para ele. É a identidade que eu carrego, é a autoimagem que eu carrego, as crenças que sustentam tudo isso na minha vida e que fazem com que eu traga repetidas vezes ciclos muito semelhantes para que eu viva aquilo que eu acredito de forma inconsciente que é o melhor, que é o familiar, que é o conhecido, que é o que eu mereço, que é o que eu consigo sustentar. Porque se você, por exemplo, veio de uma criação onde você vivenciou um relacionamento que era disfuncional, que era muito instável, que tinha traição, que tinha brigas, que não era um relacionamento como você gostaria de ter um hoje, infelizmente foram essas as referências que você teve sobre relacionamentos. Então foi isso que você foi trazendo para sua vida e ao passar do tempo você foi reforçando ainda mais tudo isso que você viu, tudo isso que você acreditava. E aí você começou realmente a definir relações dessa forma, você realmente aprofundou essas crenças, fizeram parte da sua identidade e aí você começou a viver isso na sua própria vida para comprovar aquilo que você acredita. Então começou a viver também relacionamentos que são disfuncionais, que são estáveis ou enfim, que tenha ali alguma coisa que você não gostaria que existisse. Você vive isso tudo porque você precisa comprovar na sua vida isso que você acredita, esse padrão, essa crença que você tem. Então, quando a gente fala que o problema não são as pessoas, é porque as pessoas elas só estão ali fazendo um favor para você, na verdade. Elas só estão ali para mostrar para você qual é o seu padrão, porque nós estamos todos conectados em nível de consciência. Então, a gente sempre vai estar colaborando uns com os outros. As pessoas que a gente traz para a nossa vida, elas servem justamente para fazer essa comprovação das nossas crenças, para que aí a gente possa ter essa clareza, enxergar aquilo que a gente tem condicionado internamente. Então, se você consegue entender isso, fica muito claro o porquê você vive relações muito semelhantes e ciclos repetidos na sua vida. Relações com pessoas diferentes em diferentes fases da vida que acabam sendo semelhantes, seguindo um padrão muito parecido. E aí você entende também que você precisa olhar para você e não para as outras pessoas, e não para encontrar a pessoa perfeita, mas sim para alterar essa identidade, essas crenças que estão fazendo com que você comprove isso que você acredita. A sua identidade sustenta esse tipo de relacionamento na sua vida. Se você quer um relacionamento diferente, você vai ter que mudar essas crenças e essa identidade para que você consiga sustentar algo diferente. É exatamente a mesma lógica do vídeo anterior que eu fiz aqui falando sobre o teto financeiro.
funciona para qualquer área da nossa vida. Mas eu resolvi colocar em 2 vídeos diferentes, separados, para ficar bem claro. Mas é literalmente a mesma coisa. A gente sempre vai viver o que é coerente, o que é familiar, aquilo que a gente considera que a gente consegue suportar na nossa vida, que a gente consegue sustentar. Então, a gente precisa olhar para nós, para quem nós estamos sendo e para as crenças que nós estamos carregando, que estão embasando todos esses resultados que a gente está tendo na nossa vida, seja financeiro, seja nas relações ou em qualquer outro. E é importante a gente saber que esse padrão começa antes mesmo da relação. Então, muita gente acaba olhando somente para o final, para o resultado final daquela relação. Por exemplo, eu fui traída, fui enganada, fui deixada para trás. Mas esse padrão ele já começou lá desde o início, desde antes de essa relação realmente se firmar. Naqueles sinais que foram ignorados, naqueles comportamentos que foram aceitos, nos limites que não foram impostos. Enfim, de modo geral, o seu cérebro escolheu ignorar todos esses sinais, todas essas pistas, digamos assim, justamente porque isso não é muito relevante, levando em conta as crenças que você tem sobre relacionamento e a identidade que você tem, a autoimagem que você tem, a forma como você se vê em relação a relacionamentos. Isso não era muito relevante. Então, o seu cérebro deixou passar. E ele foi filtrando somente aquilo que era importante, que era coerente com o que você acredita. Então, você literalmente vai se aproximando e você vai focando naquelas coisas que são coerentes com o que você acredita. E aí você se relaciona e aí depois, no final, você acaba vendo que é o mesmo resultado. Justamente por conta daquilo que você alimenta e acredita internamente. E essa compreensão, ela é essencial para que a gente possa assumir a responsabilidade por todos os resultados que a gente teve na nossa vida. E assumir a responsabilidade não é ficar se martirizando daqui para sempre das relações ruins, das escolhas ruins, daquilo que você viveu. Não, é simplesmente você olhar para trás, você conseguir reconhecer o padrão, conseguir reconhecer a pessoa que você está sendo, identificar o que precisa ser mudado e começar a trabalhar nisso, para que aí sim você consiga resultados diferentes. Isso é autorresponsabilidade e maturidade. É dessa forma que a gente consegue mudar os resultados dentro da nossa própria vida e não se colocando como vítima e não alimentando cada vez mais esses padrões no sentido de nada dá certo pra mim, eu nunca vou conseguir um bom casamento, eu nunca vou conseguir ser bem-sucedida nas relações, sabe? Não alimentar mais esses padrões disfuncionais, esse papel de vítima dentro da própria vida, porque isso é uma vibração baixa de escassez, de falta, de reclamação. Então isso não vai criar coisas boas na sua vida. Mas o reconhecimento, o entendimento, a identificação dos pontos que precisam ser mudados, alterados ou abandonados, isso é muito importante. Que aí você consegue colocar a sua energia, a sua atenção naquilo que realmente importa, para mudar suas crenças, mudar a sua identidade e aí sim começar a olhar para as pessoas, fazer escolhas diferentes, colocar limites, estabelecer aquilo que você realmente quer. E aí o seu cérebro naturalmente vai começar a filtrar também coisas diferentes, porque você passou a priorizar, você passou a ter coisas diferentes como relevantes e importantes e que são prioridades para você. Então os seus filtros vão mudar também, ou seja, aquilo que você consegue enxergar e ver literalmente na sua vida vão ser coisas diferentes e isso vai fazer toda a diferença. Dito tudo isso, você já deve ter entendido que para você quebrar esse padrão, esse ciclo de relações que não funcionam e acabam sempre com o mesmo desfecho, provavelmente já está claro para você que não é procurando uma pessoa ideal, não é sobre você encontrar o seu diamantezinho, aquela pessoa que realmente vai conseguir te dar um bom relacionamento, não é sobre isso. É sobre você olhar para você, para o seu sistema de crenças, para a forma como você se vê, para a identidade que você sustenta e se perguntar: quem eu estou sendo? Essa pessoa que eu estou sendo está sustentando esse tipo de relação que eu tenho hoje, que está sendo disfuncional e eu não quero mais para mim. Então, se eu quero um relacionamento diferente, quem eu tenho que ser? Que pessoa sustenta um casamento diferente? Que pessoa sustenta uma relação extraordinária? Com cumplicidade, com parceria, com fidelidade, com união, com respeito, com carinho, com tudo aquilo que você deseja. Que tipo de pessoa consegue sustentar? Que crenças essa pessoa tem? Como ela se comporta? O que eu preciso mudar em mim? Quem eu preciso me tornar para que eu consiga esse determinado resultado? A partir dessa mudança interna que você faz, você vai estar regulando, calibrando os seus filtros internos para que você consiga perceber
aquilo que é relevante para você, só que você alterou aquilo que você considera ser relevante internamente. Então você está alterando aquelas crenças disfuncionais que você tinha sobre você e sobre relacionamentos. E isso vai fazer com que você literalmente consiga encontrar, perceber, enxergar possibilidades diferentes nas suas relações. E entender que nunca é sobre o outro, e sim sobre nós, faz uma diferença tremenda, porque isso nos liberta, isso traz a responsabilidade para a nossa vida. Isso nos prova que a gente pode ter o resultado que a gente deseja, só que não é olhando para fora, olhando para outra pessoa, é fazendo o caminho inverso. É olhando para dentro, é olhando para mim e entendendo o que em mim precisa ser diferente, para que esse resultado simplesmente apareça bem aqui na minha frente, na minha vida, na minha realidade, na minha rotina. Para todas as coisas na nossa vida vai ser dessa forma e para relacionamentos não é diferente. É sempre sobre nós, sobre o que nós acreditamos e sobre quem nós acreditamos ser. É por isso que você não tem azar para relacionamentos. Você simplesmente está repetindo um padrão que você adquiriu e construiu ao longo da sua vida. A partir do momento que você alterar isso que você carrega, trazer para a consciência e fazer as alterações necessárias, você vai conseguir resultados diferentes. E eu espero ter contribuído, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, tenha te ajudado, esclarecido aí algumas questões. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo, assim ele alcança mais pessoas que também precisam aprender sobre isso. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, aproveita e já se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e sempre são muito importantes para o seu desenvolvimento e para a sua expansão. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e eu te vejo no próximo.